Você conhece alguma família que tem uma criança ou adolescente diagnosticado com TDAH? Se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo para ajudar cada vez mais as pessoas a saberem o que é o TDAH. E eu trouxe uma convidada especial. Eu sou Ana Paranzini, eu sou psicóloga, atuo em orientação de pais e hoje eu convidei a Bárbara, que também atua em dificuldades de aprendizagem, para falar um pouquinho sobre o TDAH. Bárbara, afinal, o que é o TDAH? Bem, Ana, o TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno neurológico, né, de causa neurológica, e ele tem algumas características que aparecem e se destacam, e é por elas que a gente se baseia para fazer o diagnóstico. Quais características seriam essas? Assim, quando é claro que o diagnóstico, depois a gente vai falar mais sobre isso, precisa ser feito por profissionais. Mas pai, mãe, professores que convivem com crianças, quais são alguns comportamentos que eu já posso observar que eu tenho que ficar meio assim, ligar o sinal amarelo, que para prestar atenção e depois conduzir essa criança para que ela tenha um diagnóstico? Certo. São aquelas crianças que não conseguem manter a atenção concentrada por muito tempo, elas não conseguem permanecer muito tempo sentadas, né? Se levantam, falam com uma frequência muito grande, né? Falam muito e rápido. Aquelas crianças que muitas vezes não conseguem permanecer numa mesma atividade. Né? Então tem também 3 tipos de TDAH. Né? Então tem o TDAH que é o combinado, então a criança apresenta tanto a desatenção quanto a agitação. Também tem aquela que o que predomina mais é a desatenção. Então a criança ela é quieta, ela não se movimenta muito, às vezes até um pouco apática, né? E permanece mais dentro da desatenção mesmo, né? Não consegue focar em alguma coisa. E aquelas que também, que é o terceiro tipo, que é o TDAH com agitação e impulsividade. Entendi. Né? Então, muitas vezes essa criança, ela, além de não conseguir permanecer num lugar e não manter a atenção, ela ainda é impulsiva. Né? Então, ela pode se tornar, às vezes, até um pouco agressiva nas palavras, né? No jeito de se colocar à frente às situações. E só para esclarecer, impulsivo, sabe quando vê, já fez? Isso. Né? Está Não diante de pensa, umas... Isso. né? Primeiro ela faz, depois é que vem o pensamento do que ela fez. E aí depois que ela vai fazer análise de consequências até, putz, né? E se tornar consciente. Isso. Muitas dessas crianças, elas até se machucam demais porque elas não percebem o perigo que ela está correndo porque ela age impulsamente. Entendi. Agora, o interessante é que, na verdade, né, Bárbara, o que a gente sabe do diagnóstico, um diagnóstico é muito sério, precisa ser feito por profissionais especialistas, e não é porque você identifica um ou outro comportamento também que já vai, né, não é TDAH. Eu acredito que precisa, se você identificar que a criança muitas vezes fica mais no mundo da lua, criança mais agitada, às vezes você percebe que a criança comete alguns erros por desatenção, principalmente no período escolar, em tarefa. No entanto, acho que é importante deixar bem claro que isso por si só, isolado, não necessariamente leva a um diagnóstico, porque é toda uma condução de observação em casa, na escola, em outros contextos, até para se configurar um diagnóstico. Agora, Bárbara, me diz uma coisa, para a mãe, para o pai, para o cuidador que está assistindo esse vídeo, quando ele suspeita e fica, poxa, nossa, eu acho que identifiquei alguns comportamentos, qual que é o primeiro profissional que ele poderia procurar para que ele conduzisse uma avaliação? Certo. Então, esse diagnóstico, ele tem que ser realizado por uma equipe multiprofissional. Perfeito. Né? Então, ele pode procurar tanto um psicoterapeuta, né, para uma avaliação, né, principalmente voltada à atenção, também um neurologista, né? Algumas vezes, como vai acometer também um prejuízo dentro da aprendizagem, um pedagogo, um psicopedagogo. Então, essa avaliação ela tem que ser realizada por essa equipe. Né? Um só dizendo o que é, na verdade,
não pode ser comprovado esse diagnóstico, né? Entendi. Preciso todos esses olhares. Entendi, bacana. Então você percebe que para se chegar a um diagnóstico disso é algo muito sério, Sim. né? Que é feito uma avaliação, uma equipe, uma discussão. Então isso que é interessante. Até mesmo a gente tem que pensar assim, a avaliação, ela é para chegar a uma condução de algo, um diagnóstico, mas muito mais importante do que o diagnóstico propriamente dito, é que os profissionais saibam o que fazer. É um direcionamento. A avaliação, ela funciona muito mais na nossa área como um direcionamento. Então, se a criança é mais impulsiva, eu vou ter estratégias de controle inibitório, né? Se a criança está desatenta, quais tipos de estratégia vai ser conduzida? Se ela está com problema de desobediência, vai precisar ou não de medicação? Isso também só o médico especialista que poderá. Isso mesmo. E importante destacar também, né, Ana, que essa medicação ela deve acontecer somente se tiver prejuízo tanto na área do comportamento ou da aprendizagem, né? Então, o comportamento também não é qualquer comportamento, né? Mas principalmente aqueles que envolvem a interação social, né? Então, dependendo do nível dessa desatenção, não é necessário entrar com um tratamento medicamentoso. E aí aqui fica um alerta que a gente tem visto muito aqui na clínica acontecer. A medicação por si só, se for diagnosticado e se tiver indicação medicamentosa, ela é importante sim, claro. No entanto, as intervenções que são feitas, elas são muito mais importantes. Então, não adianta também, vai tomar medicação e agora não preciso fazer mais nada. Isso. Muito pelo contrário, a gente tem que pensar que aquela habilidade que a criança precisa para focar mais atenção, para ter um controle inibitório, é uma habilidade que vai ser ensinada, que precisa necessariamente ser ensinada para a criança. Perfeito! E aí, o próximo vídeo que nós vamos gravar juntos, sabe o que é? 6 estratégias para ajudar você a lidar com a criança com TDAH. Então fica ligado e não perca o próximo vídeo meu com a Bárbara. Até mais! Tchau, tchau!